Irmãos, paz do Senhor novamente. Nós vamos fazer uma breve reflexão no texto que nós lemos, Lucas 7, do verso 11 ao verso de número 17. Esse texto aqui, ele nos fala de uma das muitas viagens do nosso Senhor Jesus. Esse texto ele nos fala que nesta feita o Senhor ele vai em direção a uma cidade chamada Naim. E ao ir com seus discípulos, ele não vai só com os 12, o texto diz que ele vai com muitos dos seus discípulos. Então Jesus vai em direção à cidade de Naim. E ao chegar naquela cidade, a se aproximar daquela cidade, o texto sagrado diz que o Senhor encontra ali com uma viúva, junto com algumas pessoas, num cortejo, para sepultar o seu filho. E o texto sagrado diz que aquela mulher vai sepultar o seu filho. E Jesus, ao olhar para aquela mulher, teve misericórdia e se encheu de misericórdia. O texto diz que ele teve compaixão. E ao ter compaixão, diz o texto que ele toca no esquife. O esquife não era o morto, tá certo, irmão? Esquife era como se fosse uma maca que conduzia aquela pessoa falecida até o local do sepultamento. E o texto vai dizer que ele toca naquele esquife e aquele rapaz ele volta a ter vida. E ao voltar a ter vida, ele senta, ele fala. Mas antes, diz o texto, de que o Senhor faça isso, o Senhor olha para aquela mulher e diz: não chores. É interessante quando nós olhamos para esse texto, nós observamos o milagre que Jesus fez. Mas eu quero lhe convidar a olhar algo aqui no texto que para mim também é essencial. É olhar para aquela mulher. Porque o texto diz, pastor Heriberto, que aquela mulher era viúva. E apesar de nós sabermos que a lei mosaica, ali em Deuteronômio, capítulo 10, verso 18, se não falha a memória, assim como em Levítico também, havia ali uma proteção legal. Havia ali um mandamento para que houvesse agora um cuidado. O povo de Deus, os israelitas, cuidassem da viúva, cuidassem dos órfãos. Mas a verdade é que naquele contexto de Jesus, apesar de ter essa ordenância, não havia mais esse temor. Não havia tantas pessoas com essa preocupação de cuidar desta viúva, de cuidar dos órfãos, dos viúvos. Era notório que naquele contexto, os órfãos e os viúvos já padeciam, já sofriam muito. É tão interessante, lembrando disso, que agora me veio à mente, pastor, o texto em que Judas, como tesoureiro ali da equipe dos discípulos de Jesus, quando Maria está lavando os pés do Senhor com suas lágrimas, derramando aquele perfume, enxugando com seus cabelos, o Judas olha para Jesus e diz assim: Senhor, esse perfume que ela está jogando aos seus pés é caríssimo, não é bom que ela faça isso. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar este perfume, vender, e com o que a gente adquirir com ele, a gente dá aos pobres, a gente entrega aos necessitados.
Na verdade, Judas não estava preocupado com os pobres, coisíssima nenhuma. O negócio dele era mais com o dinheiro daquele perfume. E Jesus olha para ele, sabendo o coração dele, diz assim: olhe, se preocupe não, porque os pobres vocês vão ter eles todos os dias. As viúvas necessitadas vocês vão ter eles direto. Mas eu não. Eu logo vou partir. Porque Jesus sabia que a preocupação dele não era os necessitados. Isso demonstra que, naquele contexto, pastor Egberto, havia uma vulnerabilidade social. Havia ali pessoas órfãos, viúvas, carentes, sofrendo. E esta mulher, diz o texto, cantor J. Santos, era viúva. E ela só tinha, pastor, um filho. Era esse que estava indo ser sepultado. Porque o texto diz que ela era viúva e o único filho que ela tinha, ela estava indo enterrar. Agora veja, pastor Egberto, essa mulher perde o esposo e já não tem uma manutenção. E certamente quem cuidava dela era esse filho. Então essa mulher não está só enterrando um filho, ela está enterrando a esperança também de viver. Alguém que está, a única pessoa que estava a cuidar dela, agora está indo para o sepultamento. Ela perde o cuidado quando seu esposo morre, quando seu esposo falece, já não tem ninguém para cuidar dela. Agora quem tem é seu filho, e agora seu filho também está indo para o sepultamento. E aquela mulher não está chorando só por causa da perda do filho. Ela está chorando por causa que ela sabe que agora ela vai viver uma vulnerabilidade social. É como se ela dissesse para ela mesma, e dissesse assim: e agora o que vai ser de mim? Porque o meu esposo faleceu. E quem me mantinha e cuidava de mim era meu filho. E agora? Como é que fica a minha vida? Talvez nós que aqui estamos não estamos atentando, mas se nós pararmos para imaginar como está essa mulher por dentro, como é que está as emoções dela, como é que está o sentimento desta mulher, como é que está a esperança dela. Alguém que está vivendo num contexto social discriminatório, alguém que está vivendo num contexto social que não tem mais condições para viver. Ela está vendo agora a sua vida toda indo pelo ralo. Ela está vendo agora a sua vida toda sendo acabada. Agora ela deixa de ser uma viúva que tem uma certa proteção para ser uma viúva sem nenhuma proteção. E talvez contando com a ajuda de alguém, contando, aleluia, com alguém lhe dando alguma coisa para comer. Ela está agora vivendo numa situação complicada, difícil para ela. Mas o texto vai dizer que Jesus vai entrando na cidade de Naim e vai em direção àquela mulher. E antes de ir para o filho, pastor, o Senhor vai em direção àquela mulher. E por que o Senhor vai em direção àquela mulher? Porque o Senhor estava, antes de tudo, aleluia, antes de tudo, levar para aquela mulher a esperança que estava acabando de morrer. Eu quero parar aqui no texto para falar para você que nos ouve, seja nas redes sociais, seja na caixinha de som. Você que está nos ouvindo, talvez você esteja como essa viúva aqui de Naim, suas esperanças se acabando, suas esperanças indo embora, sua esperança sendo agora você olhando para você e dizendo: agora pronto, agora é o fim da minha história, agora é o fim da minha vida, agora é o fim do meu ministério,
agora é o fim da minha chamada. Mas eu quero lhe dizer uma coisa essa tarde. O Senhor que encontrou a viúva de Naim e trouxe esperança para ela, quando disse não chores, é o Senhor que lhe visita essa tarde, para lhe dizer em bom e alto som, aleluia, ainda há esperança para a sua vida, ainda há esperança para o seu filho, ainda há esperança para o seu esposo, ainda há esperança para a sua casa, ainda há esperança para a sua saúde, ainda há esperança, aleluia, para as suas emoções, ainda há esperança diante dessa situação que você está vivendo, porque o Senhor que traz esperança resolveu, aleluia, nessa tarde lhe visitar, como visitou a viúva de Naim. O Senhor poderia não ir para nenhum outro lugar, o Senhor poderia não ir para nenhum outro ambiente. Ele já vinha, pastor Egberto, de uma caminhada de milagres. Ele poderia ter dito assim: eu vou descansar. Não, mas ele resolveu ir lá na cidade de Naim. E eu entendo, irmão, porque o Senhor foi para a cidade de Naim. Porque antes de alguém saber, o Senhor já sabia que naquela hora, naquele dia, aqui até aquele cortejo, e aquela mulher estaria enterrando o seu único filho, fazendo com que a sua esperança também se acabasse. Aleluia. O Senhor olha para aquela mulher e diz assim: ei, não chores. E vai lá, diz o texto, que ele toca no esquife, ele não toca no jovem, ele toca, aleluia, naquela maca, naquela mesa, não sei, mas aquela peça que levava o defunto ao local do sepultamento. E ao tocar ali, diz o texto, que aquele jovem se senta e começa a falar. Naquele momento, pastor Egberto, Jesus estava ressuscitando, não somente o filho daquela mulher, não, Jesus estava ressuscitando a esperança de vida daquela mulher novamente. Aleluia. Jesus estava ressuscitando a esperança daquela mulher que estava perdida, que estava agora sem ânimo, que estava agora sem desejo, que estava agora tristonha, abatido, pensando na vida. Aleluia. Jesus não ressuscita só o filho, Jesus ressuscita a esperança daquela mulher. Aleluia. Eu quero lhe dizer nessa tarde que Jesus não ressuscita só os seus projetos, Jesus ressuscita, aleluia, a sua esperança, porque talvez você já tenha perdido a esperança de viver, você já tenha perdido a esperança até, não só de viver, mas a esperança de viver coisas melhores. Talvez você já tenha perdido a esperança de viver coisas maiores. Talvez você já tenha perdido a esperança de viver coisas extraordinárias. Talvez você já perdeu a esperança de viver os projetos que você colocou no papel, e parece que depois que colocou no papel tudo deu errado, tudo deu para trás, tudo foi se desfazendo. Eu quero lhe dizer nesta tarde que o Deus que nós servimos na pessoa bendita de Cristo é poderoso para ressuscitar os seus sonhos, ressuscitar a esperança que você perdeu na caminhada. Talvez você tenha dito: eu já perdi a esperança do meu esposo. Eu quero dizer a você nesta tarde, aleluia, o Senhor Jesus ainda, aleluia, ressuscita esperança. Talvez você já tenha perdido esperança do seu filho.
no seu primo, no seu pai, no seu irmão, no seu genro, na sua nora. Talvez você já perdeu a esperança dos projetos, da porta aberta, aleluia, porque as portas estão fechadas, e você olhando dizendo assim: cadê a porta, Jesus? Porque a porta não se abre. Mas o nosso Deus que aqui servimos é poderoso para abrir porta aonde não há porta. É um Deus poderoso para ressuscitar a esperança daqueles que estão desesperançados. Aleluia. Nessa tarde eu venho com essa simples reflexão, lhe dizer que o Senhor que ressuscitou, aleluia, a esperança daquela mulher, daquela viúva da cidade de Naim, aleluia, Ele é poderoso para ressuscitar sua esperança nessa tarde. Não foi só uma questão de ressuscitar um filho, não foi só uma questão de ressuscitar, aleluia, o filho dela, foi muito mais além, foi, aleluia, foi muito mais além, foi ressuscitar a esperança de alguém que estava já desesperançosa, pensando, aleluia, como ia viver, pensando como ia sobreviver, pensando o que seria da sua vida. Eu quero encerrar lhe dizendo o seguinte: talvez você tenha já se perguntado: o que será da minha vida? Igual aquela mulher. Talvez você tenha se perguntado: e agora? O que será de mim? Talvez você tenha se perguntado: e agora? O que é que eu vou fazer da vida? Verdade. Eu quero lhe dizer: ainda há solução para você, ainda há solução para a sua família, ainda há solução para os seus projetos, e tudo isso está na pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu fosse você, ainda hoje procuraria um canto, um lugar, aleluia, aonde o nome do Senhor está sendo glorificado, aonde o nome do Senhor está sendo pregoado, e correria para lá para ser restaurado a minha esperança, a minha vida, para a glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe e que o Senhor possa abençoar a sua vida abundantemente, em o nome de Jesus.